Antes de iniciar o vídeo, deixa eu te apresentar boas ofertas. DVD Mall, Windows 10, 11 original e pacote Office com preço imbatível. E utilizando o nosso código DGVIP você ganha 25% de desconto. Ou se você preferir e tiver Xbox, você pode entrar na Global Card, Game Pass Ultimate e desconto de 7% na biblioteca Xbox, fora várias promoções. Aproveite as ofertas e bom vídeo. Bom, eu começaria como bem-vindos ao DG, esse é o VlogTech, nosso conteúdo mais opinião. Mas eu queria passar um recado antes para os fãs, seguidores do canal. É claro que eu vou deixar isso em capítulo, se você quiser pular essa parte, tudo bem, eu nem me importo. Mas para quem segue, quer saber dos acontecimentos do canal, isso é super importante. Vocês sabem que há cerca de 40 dias eu tive uma perda grande, que foi a do meu cachorrinho Galileu, um Rottweiler. No momento eu achei que eu estava forte o suficiente para continuar e intrépido, mas na verdade não aconteceu isso. Eu passei por momentos muito difíceis, eu ainda estou num momento um tanto quanto difícil. Eu esperei para fazer, me dava travamentos na hora que eu ia fazer vídeos do canal, que eu ia fazer conteúdos. E é claro, isso me atrapalhou no canal, no engajamento do canal, na nossa própria credibilidade, em assuntos e em outros fatores da minha vida, inclusive financeira. Mas quem me conhece sabe que eu prefiro me foder inteiramente do que falar merda na internet, e eu não estava no momento importante ou interessante, ou ao menos no momento que eu estava com a minha sensatez em dia. Então, isso atrasou muitas coisas, inclusive esse vídeo que tá vindo fora de período e tudo mais, mas enfim, cara, é assim que funciona a vida. E para você que tá se perguntando, nossa, tudo isso por causa de um cachorro, eu respeito claramente o seu direito de opinar, mas eu dou um grande foda-se. O importante é para mim e realmente me deixou triste e me deixou mal pra caramba. Se você não se importa com isso, eu tô me cagando e literalmente é isso. Isso é a prova concreta que eu já estou na minha sensatez ótima. Por quê? Porque ficar sendo rebatido por idiota não faz sentido nenhum. Por falar em idiotice, a gente vai falar de Hellblade 2. Mais uma vez, o Xbox Series X se prova ser um console inútil. E se você não se arrependeu ainda de ter comprado um, é porque te faltam experiências ruins com esse console. Vamos falar disso agora. Dadas as explicações, agora sim, bem-vindos ao DG, esse é o VlogTech, o nosso conteúdo mais opinião. Vamos falar das polêmicas de Hellblade. Ora as bolas, Gotti, você demorou pra falar sobre isso, já que você foi o cara que falou que o Xbox Series X era um console inútil e deixou todas as pessoas fãs de Xbox em atrito. Eu já expliquei no início, eu não vou explicar de novo. O fato é que Hellblade 2 se mostra claramente mais uma peça artística em um console que podemos denominar como um museu. Talvez a gente troque o nome de Xbox Series X para Louvre X. Quem sabe? Porque são peças da extrema arte. A desculpa de Starfield era que 30 FPS era realmente a arte que era envolvida. Houve naquela época até mesmo quem o disse do mundo tecnológico, os mais especializados possíveis. As pessoas que têm um diploma de administração falando, era o processador. Era o processador do Series X. Não me parece que, talvez, Hellblade tenha uma física tão aprimorada quanto alguns conseguem enxergar ainda, porque eu não consigo enxergar a física aprimorada de Starfield. Mas me parece, talvez, que se a gente for concordar com o processador, quando o jogo lá da moça tetuda aparecer no Xbox, não vai rodar, porque não vai conseguir mexer as tetas dela. É disso que a gente vai falar hoje, da inutilidade do Xbox Series X, para onde está caminhando a nova Xbox e Hellblade 2 a 30 FPS. Talvez, quem sabe, a última esperança de um digno AAA
de um estúdio Xbox que estava com tudo na mão para fazer o máximo, regaçar, e de verdade parece que jogou tudo isso na lata do lixo. Eu não tô falando do jogo, eu não joguei o jogo e eu não vou criticar o jogo. O jogo deve ser bom como outro jogo foi. Nós estamos aqui falando de tecnologia. E se você acha que FPS, resolução e gráfico não é importante, eu te pergunto claramente o que você está fazendo aqui. É claro, é óbvio, é lógico que esse vídeo vai ser um segmento de outro vídeo, porque eu vou ter que falar sobre Horizon Forbidden West e a questão da comparação com Hellblade 2. É importante a gente separar o joio do trigo nessa parte, porque claramente a gente está vivendo um mundo onde as pessoas acham, mas não sabem. E é isso que significa claramente o player que joga muito e o jornalista que acha que sabe. Ele não tem uma faculdade de tecnologia da informação. Ele não tem um mínimo de entendimento sobre o que é um código. Ele não sabe o que é uma função, ele não sabe o que é um material, ele não sabe o que é um paradigma de computação gráfica. E é por isso que sai esse monte de conteúdo idiota e essas opiniões imbecis sobre isso. Isso a gente separa o joio do trigo, mas eu não vou falar disso hoje. Eu vou separar para um próximo vídeo. Mas eu já posso afirmar que tem muita bobagem e achismo, particularmente em cima disso. E se alguém quiser discutir comigo, tudo bem. Eu tenho diploma de tecnologia. Eu não tenho diploma de jornalismo. Ok, Horizon Forbidden West a gente deixa para o próximo vídeo. Vocês já viram que vai ter sequência. E eu não quero simplesmente falar a minha opinião. Eu quero provar preto no branco que eu tô falando aqui. Porque de verdade eu tô meio cansado dessa papagaiada do que acham os medianos sobre aquilo. Parece desrespeito da minha parte, arrogância, prepotência. Mas arrogância na verdade fala bosta sobre o que realmente não conhece. Eu acho que essa é a verdadeira arrogância. Então eu vou deixar isso. Se você gosta de conteúdos como esse, que esse canal produz, saiba que ele só produz isso porque é um canal independente, que não tem amarras com ninguém. Então apoia-se /Detonando Geek, acaba sendo extremamente interessante se você puder valorizar esse conteúdo, claramente se você achou que tem valor esse conteúdo. Vamos falar de mais um fracasso do Xbox Series X. Anteriormente, em 2020, lançado como o console mais poderoso do mundo, continua afirmando isso sobre o prisma de hardware, sem sombra de dúvidas nenhuma. Tem maior performance em processamento, tem maior performance em GPU, tem maior performance em unidades computacionais, tem maior largura de banda, o que realmente é relevante e importante para toda essa geração, que transmite muito conteúdo sobre o prisma do SSD em memória, e conteúdos, você pense em texturas, em materiais, em polígonos e tudo mais. Então se faz realmente importante ter uma potência suficiente para sustentar toda a qualidade que se deseja aí os desenvolvedores, e que para quem prefere o melhor na experiência dentro do quesito de consoles, até agora, em questão de hardware, o Xbox Series X definitivamente é imbatível. Afinal de contas, nós estamos falando de 12 teraflops. Um console potente, um console único, que não conseguiu provar absolutamente nada de seu valor durante toda essa geração. Conteúdos cross-gen a 60, conteúdos retrocompatíveis a 60, a qual a própria comunidade fanática imbecilizada propõe que é uma vantagem, não é vantagem alguma. A diferenciação vem sobre o prisma da questão do que se pode fazer melhor dentro da realidade moderna. O que de verdade o Xbox Series X não conseguiu mostrar. Claramente, olhando até mesmo para o seu concorrente, o PlayStation 5, inferior, e eu digo novamente de forma bem enfática, inferior em quantidade de hardware, com uma modificação tanto quanto diferenciada, para a gente não falar uma gambiarra entre a gangorra de clock entre a GPU e CPU, e também, é claro, é óbvio, é lógico, tentando potencializar aquela memória GDDR6 de 256 bits com SSD, consegue no mínimo igualar, e alguns jogos até superou.
Isso é definitivamente o que se mostra o Xbox Series X durante toda a sua trajetória. Um console que tem uma capacidade imensa, um console que pode ir além, um console que foi feito com as expectativas de trazer a melhor experiência dentro de um hack, dentro de um console, mas não o atingiu. E não o atingiu não devido à sua falta de potência, não o atingiu pela falta de administração da sua própria criadora. A Microsoft aqui acaba sendo a maior e única culpada do que acontece com o Xbox Series X. Ela definitivamente criou um console só para falar que tem um console mais potente. Ela nunca investiu de verdade nesse console. Ela nunca obrigou ou criou um padrão para se exigir nesse console. A famosa Xbox Velocity Architecture não passa de uma grande mentira no Xbox Series X. Ela não funciona de verdade, ela não inclui. Tanto é que os próprios jogos de PlayStation no PC utilizam Direct Storage, e não só Direct Storage na maneira que foi criado logo no início. E agora Direct Storage 1.1, 1.2 e assim por diante, eles estão usando GPU RIP, que é uma tecnologia que faz a descompactação de texturas pela GPU e ainda pode sincronizar o que está dentro da VRAM com um processador. Olha que loucura que poderia acontecer no Xbox, mas não acontece. A Microsoft objetivou e ainda traz argumentos para a sua fanática base, que transforma tudo aquilo que é um problema, um erro e uma falta de respeito com o consumidor em narrativa de arte. Aconteceu primeiramente com Starfield. Starfield foi lançado a 30 quadros por segundo. Do ponto de vista tecnológico, uma vergonha sem igual. Um jogo que é lançado a 30 quadros por segundo com ampli sampling temporal. Isso quer dizer que Fidelity Effects Super Resolution sendo utilizado em Starfield para alcançar 30 quadros por segundo. É como usar o máximo da tecnologia para atingir o mínimo da tecnologia. O problema procedural aí, factual que a gente pode dizer, não seria só os 30 quadros por segundo, porque diante ao quadro que nós vemos em redes sociais e declarações de pessoas que se dizem gamers, players e que entendem de jogos, eles acreditam que ainda em 2024, 30 quadros por segundo é uma posição interessante do ponto de vista racional. Há quem diga, é claro, é óbvio, é lógico, para uma questão de Flameware e balança, porque é isso que o idiota coletivo hoje na internet utiliza, uma balança. Ele não quer saber do que ele está perdendo. Ele quer equilibrar com o que o outro está perdendo. Dragons and Dogman, que é um jogo aí do PlayStation 5, contratado não de um estúdio PlayStation 5, carrega 30 quadros por segundo. Uma grande porcaria que não tem nenhum motivo para que você veja graficamente ou mecanicamente que carregue 30 quadros por segundo. Mas sim, carrega 30 quadros por segundo. Mas o ponto aqui, querido, é que a Ninja Theory é um estúdio da Xbox. E se você for querer mover sobre a questão e prisma de Flameware e querer uma balança idiota para sua vida, saiba que todos os jogos de estúdios do PlayStation carregam 30, 40 e 60 em seu core. Isso aconteceu claramente e não tem como negar isso de fato e ao fato. A Ninja Theory não é um estúdio onde a Xbox simplesmente contratou um jogo. Ela é um estúdio que foi comprado pela Xbox e não se deu nem ao menos o trabalho de fazer o primor, o melhor, ou colocar ao mínimo o modo 40 FPS para quem se dispôs a gastar mais, para quem se dispôs a investir mais, para quem quis a melhor experiência. De fato e ao fato, a maioria das pessoas que defendem essa posição da Microsoft hoje aqui no Brasil tem Xbox Series S. E de longe não estou querendo diminuir ninguém. Mas se você tem um Xbox Series S, você não sabe o que é performance de verdade. Então, baixa a bola, senta aí, fica quietinho e deixa que os proprietários de Xbox Series X, que são a grande minoria, e eu conheço muitos, e eles não estão felizes com o que está acontecendo no mundo Xbox com o Xbox Series X.
A grande desculpa é o Unreal Engine 5. Ai, ela é muito pesada. Isso de verdade faz com que os jogos sejam pesados. Vamos colocar o ponto nos is. Para de ser ignorante e não existe engine pesada. Existe engine que trabalha com as tecnologias e hardwares que estão atualizados. Pesado. O que é pesado? Defina pesado. Me defina por que é pesado. Me defina qual nível de programação que é pesado. Me defina 10 funções da Unreal Engine 5 que coloca ela pesada. Ninguém consegue fazer isso. Por quê? Porque são opiniões vazias de players e jornalistas que não sabem como funciona tecnologia. O fato é que, como qualquer motor gráfico, a UE5 precisa de otimizações. Lumen não veio para salvar o mundo. Em uma publicação de 1980 por um cientista da computação, foi colocado definitivamente, esse é um artigo científico com o nome Não Existe Bala de Prata. A UE5 não vai salvar o mundo dos games e não vai trazer para você o ecossistema baseado na realidade pura, a qual você necessita, com a leveza de 400 FPS. Se você acredita nisso, você é principalmente uma pessoa que trabalha na ficção. A UE5 não trabalha sobre esse prisma. É preciso trabalho dos desenvolvedores, é preciso muito trabalho de otimização e sim entender como funcionam as tecnologias modernas e como adaptar dentro da necessidade que é disponibilizada sobre elas. Nesse ponto, a Ninja Theory não consegue realmente trabalhar com core efetivo sobre a UE5, porque não esquecemos que o próprio Hellblade 2 veio da UE4. Então, pelo amor de Deus, se você acha que tem ainda um jogo que jogou que seja UE5 nativo, você é simplesmente uma pessoa iludida. Porque se você coloca dentro do modelo Waterfall de desenvolvimento que pelo menos 5 anos vai ser desenvolvido um jogo, não existe 5 anos de UE5 no mundo, porque ela foi lançada em 2021. Então nós estamos falando de interoperabilidade. E a Ninja Theory não foi capaz ou não quis disponibilizar essa interoperabilidade. Nós cansamos de mostrar aqui no canal sobre os fatores de otimização da UE5, da forma de usar. Eu tenho um vídeo que eu rodo, particularmente um tech demo, eu faço ela rodar numa GTX 1060A. 30 quadros por segundo em 4K. Isso utilizando TAA, Temporal Anti-Aliasing, da tecnologia da própria UE5, que de fato e ao fato é inferior à Fidelity FX Super Resolution, uma tecnologia que o Xbox poderia rodar facilmente. Então, quando falam para mim que é uma base onde você quer utilizar 30 quadros por segundo para chegar próximo à arte cinematográfica de 24 Hz, que é o cinema, eu olho para as pessoas que acreditam nisso e para a pessoa que fala isso e falo o quanto idiota você é para acreditar nisso. Mesmo porque os PCs vão poder rodar a base de 60 quadros por segundo e a arte no PC parece que é menosprezada dessa forma. Então, a comunidade Xbox definitivamente tem que parar de ser boba, idiota e enganada e acreditar em narrativas. Não é arte. Starfield não foi arte. Aquela engine não estava ao ponto de ser arte. A gente está falando de um jogo de 8 anos que teve que utilizar a Fidelity FX Super Resolution. Há quem diga sobre os especialistas, e ainda nunca ninguém me respondeu sobre isso, na questão do processador. A física de Starfield é uma física convencional. Aliás, se você for olhar por questão de física, um jogo que roda em 120 Hz por segundo e usa precisão de física para 120 Hz por segundo chama-se Rocket League. E ele usa a física ao seu favor. Jogos de futebol usam mais física do que Starfield. Você não acredita? É porque você não conhece tecnologia, é porque você não entende nada de código, é porque você não tem um diploma de tecnologia de informação. Desculpa falar isso de verdade e ao fato. Isso não é arrogância. Arrogância é você achar com a sua formação de absolutamente nada que saiba falar do meu assunto a qual eu estou falando para você. Então, não vem me falar que aquilo é arte. Aquilo é literalmente joga e cola.
A Xbox tem criado narrativas todos os dias. Ela tem criado argumentação para o seu estereotipo de fanático que criou anteriormente. A Xbox, o modo de marketing dela está mudando. Agora ela quer atingir novos mundos, mas não consegue se livrar dos problemas que criou com um bando de maluco que ela criou. E ela tem que agradar os malucos. E para agradar os malucos, vale falar que é arte, ou até mesmo vale falar que o diretor de Hellblade deu uma entrevista à Eurogamer e disse que 8 horas é porque o público está querendo jogos mais curtos. Da onde ele tirou essa informação? Ele tirou essa informação do público que jogou Hellblade 1, agora ele está dentro de uma grande empresa que é a Xbox. Isso é compartilhado por todos os players de Xbox? Essa informação, essa estatística não tem base nenhuma, não foi apresentado nenhum número de verdade. Isso é tudo ficção da cabeça de gente que está criando narrativa para justamente estabelecer e criar argumento. Para quê? Para um bando de maluco, doente, que aprendeu a ganhar dinheiro porque não sabe fazer outra coisa na vida, enganando outra galera alienada. Porque é isso que se transformou em grande parte a comunidade fanática da Xbox. Um aglomerado de alienados que ganha dinheiro sobre outros alienados. Enquanto isso, o Xbox Series X, com toda a sua parruda, com toda a sua performance, com toda a sua capacidade, continua cada dia mais dessa nova geração em 2024 se provando mais e mais inútil. É um console que deve ser dispensado, é um console que deve ser vendido, é um console que não deve ser comprado. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Eu sou Goticose e a próxima é sobre Hellblade. Porque falar bosta sobre Hellblade 2 comparando com Horizon Forbidden West, eu tô cansado também, porque no mínimo eu vou dar a dica aqui. Me explica o que é o material e o que é o material PBR. Depois a gente conversa sobre isso. Deixa o like, se inscreve no canal, eu sou Goticose e até a próxima.